Com a palavra o líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu venho a essa tribuna para fazer um relato sobre o ocorrido nos últimos dias, uma vez que aquilo que foi noticiado nos jornais nos permite concluir que não foi uma das melhores semanas para o governo que se encontra hoje, pelo menos, à frente da condução dos rumos do Brasil. É certo que a presidente Dilma disse numa entrevista ontem, deputado Raul Jungmann, que havia uma luz no fundo do túnel. Por tudo que vi, que aconteceu no Congresso, que aconteceu no TCU, que aconteceu no STF e que aconteceu no TSE, eu ouso dizer que se essa luz existia, era de um trem que vinha em sua direção, porque não é possível ela ter vislumbrado com o cenário nacional uma luz no fundo do túnel. Vamos aos fatos. No Congresso ela faz uma distribuição de cargos para o PMDB, que alguns intitularam de reforma ministerial, mas sabemos que não foi nada disso. Foi uma entrega de cargos para garantia de votos, para evitar o impeachment. Achando que tinha dado um grande passo, achando que tinha feito um grande movimento político, alguns já se assanharam a dizer que ela colocou a cabeça de fora, já estava respirando com muita tranquilidade e que o governo ia dar a volta por cima. Ledo engano. Nem bem cedeu os ministérios ao PMDB e no Congresso as manchetes são: num dia, terça-feira, governo não consegue reunir deputados para votar os vetos. E no dia seguinte, quarta-feira, a notícia passa a ser aquilo que aconteceu no dia anterior, de forma reiterada. Base do governo não consegue efetivamente pôr em votação os vetos. Duas derrotas acachapantes, aonde ficou muito claro que se ela distribuiu cargos para garantir votos, distribuiu mal. E a prova disso é uma só: o maior bloco de sustentação da presidente Dilma na casa se desfez, ou seja, todos os partidos saíram e deixaram o PMDB sozinho. E nem diria aqui o PMDB de 66 deputados, porque nós sabemos que desses, pelo menos 26 não estão felizes com a distribuição de cargos que, insisto, alguns chamam de reforma ministerial. Mas não foi só no Congresso que as derrotas foram acachapantes. Também aconteceram derrotas nos tribunais, e derrotas importantíssimas para o Brasil, evidentemente péssimas para o governo. Primeiro, o ministro Gilmar, analisando as contas da presidente Dilma, o presidente Gilmar Mendes, ao analisar as contas da presidente Dilma, verificou que existiam recursos cuja origem deveria ser investigada pelo Ministério Público. O PT, obviamente, recorreu, foi para a ministra Maria Tereza do TSE, que, dando uma resposta ao Partido dos Trabalhadores, disse: vocês estão errados. Tem motivos, sim, para investigar a presidente Dilma, e deu curso, levou adiante aquilo que solicitou o ministro Gilmar Mendes, e iniciou uma investigação criminal sobre as doações ocorridas para a presidente Dilma com relação a empresas específicas. Parou por aí, deputado Samuel? Não. Depois, também no TSE, o que aconteceu? Foi ser julgado uma AIME. O que é uma AIME? É uma ação proposta pelo PSDB de impugnação de mandato eleitoral. Sabe quantas AIMEs já foram acolhidas pela mais alta corte eleitoral do país? Nunca, nenhuma. Nós entramos com ação e nesta semana, por 5-2, o TSE disse: a impugnação do mandato deve seguir adiante porque tem elementos, indícios, para não dizer provas cabais, de que, a presidente Dilma usou a estrutura da presidência para viabilizar-se como candidata. E 2, a presidente pode ter usado dinheiro de corrupção para eleger-se. Essa foi a segunda derrota no Tribunal Superior Eleitoral.
Parou por aí? Não. Mais uma derrota também na mais alta corte do país, Supremo Tribunal Federal. Ingressaram com um pedido vergonhoso numa manobra vexatória, tentando impedir, deputado Rubens Bueno, tentando impedir que o TCU julgasse as contas da presidente Dilma. Uma liminar tentando no Supremo que as contas não fossem julgadas. Indeferida liminar. O que foi dito pelo Supremo Tribunal Federal em última instância? Vocês não têm direito aqui. O caso de vocês está na mais alta corte, só que de fiscalização da administração, que é o TCU. E é lá que vai julgar. Pararam por aí as manobras do PT? Não. Alegaram a suspeição do ministro Nardes. Tentaram dizer que ele não tinha a isenção e a independência necessária para julgar. A corte se reuniu sem a presença do ministro Nardes, que foi quem foi acusado de ser suspeito pelo Partido dos Trabalhadores, e indeferiu o pedido de suspeição por unanimidade. É um conjunto de derrotas unânimes que a impressão que a gente tem é que nessa casa e no país, o Brasil está também unanimemente pedindo que ela se afaste do cargo. Após julgar por unanimidade que o ministro Nardes não era suspeito, fomos ao julgamento do TCU sobre as contas da presidente Dilma. Quando que aconteceu a rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União na história do país? Em 1937, governo Getúlio Vargas. Nunca mais houve uma rejeição de contas, pois o Tribunal de Contas da União rejeitou por unanimidade as contas da presidente Dilma, dizendo em alto e bom som ao país: ela praticou o crime de responsabilidade, ela fez pedaladas fiscais, ela induziu ao erro o povo brasileiro e as suas contas, por essa razão, estão rejeitadas. Uma decisão histórica por várias razões, mas principalmente pelo comando que o Tribunal de Contas da União deu ao país. Ele disse assim: governadores e prefeitos, ninguém se sobrepõe à lei, nem a presidente da República. O Brasil tem leis vigendo que devem ser cumpridas. E se a presidente Dilma tentou efetivamente subtrair-se desse seu dever de cumprir a legislação, deu-se muito mal e a Corte rejeitou as suas contas. Parabéns ao Tribunal de Contas da União. E quais as consequências disso no pedido de impeachment? Um relato rápido. Eu dizia na semana passada que nós tínhamos aproximadamente 284 votos para o impeachment. E quando fizeram a distribuição de cargos para o PMDB, eu insisto em distribuição de cargos para que as pessoas percebam que nada tem a ver com reforma ministerial. Quando fizeram essa distribuição de cargos, me disseram: o senhor não vai perder os votos do PMDB? Eu falei: não, nós, das oposições, temos 20 votos no PMDB. Disse isso na segunda-feira, deputado Rossoni. Na segunda-feira, numa palestra, eu disse isso. Nós temos 20 votos do PMDB. Errei. Na quarta-feira teve o manifesto dos 22 contrários aos ministérios que foram dados ao líder do PMDB, deputado Pisciani, que os dividiu com alguns deputados do seu aconchego diário aí, como se fosse mais importante para a presidente Dilma atender a 30 deputados ligados ao líder Pisciani do que atender aos outros 350 que compõem a base aliada dela. Foi um tiro no pé. Só um minutinho, deputado Carlos Sampaio. Um minuto, por favor. Nada mais havendo tratar, vou encerrar. A lista de presença registra na casa o comparecimento 450 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Deputado Carlos Sampaio, Vossa Excelência, concluir. Senhor presidente, eu estava até o presente momento narrando as derrotas acachapantes da presidente Dilma, de sua minúscula base aliada hoje e daqueles que ainda acreditam no governo dela, imagino pouquíssimas pessoas dentro desta casa. E, para finalizar, não posso deixar de dizer que a decisão que foi tomada pelo TCU tem um impacto direto nesta casa.
pois aqui tramita um pedido de impeachment da lavra de dois grandes juristas desse país, o nosso professor Miguel Reale e o doutor Hélio Bicudo, que já sustentavam que a tese das pedaladas, senhor presidente, eram mais do que suficientes para caracterizar o crime de responsabilidade e o impeachment. Pois aquilo que nós dizíamos, agora não somos mais nós, não é mais a oposição. Aquilo que a população esperava, o Tribunal de Contas ontem de forma unânime disse ao país. De fato, a presidente Dilma praticou crime de... Bora, presidente. Para concluir, praticou crime de responsabilidade e, portanto, pode se sujeitar ao impeachment. O que nós aguardamos agora de Vossa Excelência, senhor presidente, é que Vossa Excelência se debruce com o cuidado e com o esmero que lhe é peculiar sobre o pedido de impeachment. Porque penso eu que Vossa Excelência terá uma dificuldade absoluta para indeferi-lo. Absoluta mesmo. Porque as pedaladas não são mais os juristas que dizem, não são mais as oposições que dizem. As pedaladas foram reconhecidas, repito, pela mais alta corte do país, responsável pela fiscalização da administração pública. Portanto, ganha força o impeachment, ganha força o afastamento da presidente Dilma e, por essa razão, ganha força a população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Para falar como líder, deputado Zé Guimarães. Presidente. Não, eu tenho a ordem aqui, vou chamar Vossa Excelência em sequência, tem a sequência. Ele está inscrito à frente de Vossa Excelência. É que esta ordem ele está falando... Não, é a ordem que está aqui, deputado, não tem jeito. Não sei, eu não sei. Eu fui me inscrever à mesa há muito tempo, não falei nenhuma vez no dia de hoje. Só isso. Eu estou inscrito desde 10h30, meu caro líder do governo. Não, eu não estou quero falando só dar um minuto para o deputado ao líder. Ceder um minuto, presidente. Só para o estou em defesa daquilo que eu fui à mesa há muito tempo também, Marcelo, só isso. Eu gosto muito de ouvi-lo, por sinal. Obrigado, sempre dá condições para que a oposição se Zé Guimarães, obrigado, presidente. Eu venho aqui hoje em nome do PHS falar que é um dia histórico para nós. Ontem foi um dia histórico, uma semana importantíssima, onde nós recebemos a filiação do prefeito da cidade de São João do Meriti, do Rio de Janeiro, Sandro Matos, filiou ao PHS, a quinta maior cidade do estado do Rio de Janeiro, com quase 600 mil habitantes, e é com muita alegria que a gente acolhe ele no nosso partido, ele que saiu do partido que estava, filiou ontem no PHS e agora já assume a estadual do PHS do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Sandro. Ele que já foi deputado dessa casa por 2 mandatos, foi vereador 2 mandatos, elegeu o irmão deputado federal aqui, ajudou a eleger um estadual na Alerj e agora fazendo parte do PHS junto com o Piuí, que é o nosso vereador do Rio. Então, seja bem-vindo, mais uma vez agradeço, nobre líder do governo, por esse aparte. Deputado Zé Guimarães. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero, nesse momento, como líder do governo, não só falar para esta casa, para os parlamentares que estão nos ouvindo, mas principalmente para aqueles que assistem à TV Câmara, que acompanham esta sessão e esse debate que nós estamos a realizar neste momento. A nossa militância, a nossa base social, aos democratas do meu país, aqueles que estabelecem, de algum modo, seja nas redes sociais ou na mídia, uma relação direta com os grandes debates que nós faremos, sempre fizemos aqui nesta casa, para tratar das questões que sustentaram o discurso do líder do PSDB. E quero falar hoje, pedagogicamente, aqui para que a sociedade brasileira entenda o que ocorreu. Em primeiro lugar, é importante dizer que essa decisão, que essa orientação, a decisão do Tribunal de Contas da União, não é decisão, é orientação. Quem cabe julgar contas de prefeitos, governadores, presidente da República, é a Casa Legislativa. A não ser que o PSDB, que acabou de falar, queira agir ao arrepio da lei essa que ele cobra que seja exercitada. É orientação e quem julgará as contas do governo
é o Legislativo, é o Senado, é a Câmara Federal. Portanto, não tem decisão nenhuma do Tribunal de Contas da União. E é importante dizer, porque esse fato, mesmo que tivesse esse poder decisório, ainda seria objeto de debate político, porque é o Congresso Nacional que tem essa função institucional e constitucional. Não é Tribunal de Contas da União. Segundo lugar, o Tribunal de Contas da União, em 19 minutos, pasme a sociedade brasileira, em 19 minutos, sem qualquer argumento, a não ser o panfleto relatado pelo relator da matéria, o senhor Nardes, em 19 minutos, orienta o Congresso para desaprovar as contas do presidente da República. O ineditismo do fato, bem como o ineditismo da não análise de um processo de mais de 13 mil cópias. Está evidenciado, e eu quero dizer isso aqui em alto e bom som, e bom tom, meu caro deputado Rubens Bueno, que o senhor Nardes, ele cumpriu um papel como porta-voz da oposição. Quero dizer isso aqui com todas as letras. Até porque ele, no processo todo, ele deu declaração, ele recebeu líderes da oposição, ele disse tudo o que queria na mídia. Ou vossas excelências não acham que isso é uma ameaça ao devido processo legal? E aqueles que no passado lutaram tanto contra a ditadura militar, não acham que isso é uma decisão, é um procedimento ao arrepio da lei? O Estado Democrático de Direito pressupõe uma questão basilar. O juiz deveria falar nos autos, mas virou moda no Brasil. Qualquer juiz vai para a imprensa e apresenta o seu relatório, apresenta o seu voto antecipadamente, e isso é objeto, sim, de questionamento. Agiu correto o governo, porque o senhor Nardes, ele serviu de porta-voz da oposição para levar essa decisão do Tribunal de Contas da União. Quero dizer isso em alto e bom som, para a oposição, para o país, deputado Rubens Bueno, para que não fique dúvida, porque senão não é possível, em 19 minutos, sequer os ministros sem conhecer o que está nas 13 mil cópias, sem sequer ler o que estava lá. É um direito de cada um, mas nós temos igualmente o direito de criticar, de politicamente, como foi uma decisão política, nós temos que tratar no terreno da política. Essa decisão política, essa orientação política do Tribunal de Contas da União tem que ser repudiada, sobretudo porque foi um relator parcial, não ouviu o contraditório, não estabeleceu as mais comezinhas normas do processo, do devido processo legal, agiu ao arrepio de tudo, com o único objetivo de virar manchete ou aparecer na mídia, ainda fica dizendo que foi perseguido por isso e por aquilo. Quem está perseguindo o nosso governo são aqueles, os intolerantes da democracia, os que não aceitam o contraditório, que está sendo ameaçado. Era só o que faltava. Tanto é que a oposição estava lá dentro do tribunal, torcendo. Quer dizer que quando o tribunal decide o contrário, o tribunal está em função do governo. Quando decide a favor deles, é o tribunal sério. Isso não é sério, esse comportamento da oposição. Até porque ela já governou o Brasil e fica falando em pedaladas. E as pedaladas que foram dadas em Minas Gerais? E as pedaladas que foram dadas, se é que é pedalada no governo FHC? É uma questão que é só de valores? E as pedaladas que foram dadas recentemente no governo do Paraná? As pedaladas que eles falam, foram pedaladas que eles falam que não é verdade, foram pedaladas dadas para garantir o pagamento do Bolsa Família, dos programas sociais, porque todo mundo sabe que um processo, exercício financeiro é indivisível, é de um ano, e, portanto, se não computabiliza num mês, passa para o outro. O que é importante é a conclusão do orçamento, daquilo que o governo executa.
Portanto, não tem base jurídica nenhuma, a não ser um discurso político, uma armação montada pela oposição para criar um clima de instabilidade. Ficam até dizendo aqui, reclamando, dando pitaco, porque o PMDB indicou ministro A ou ministro B, como se eles não fizessem indicações políticas como governar o Brasil. Qual é a autoridade moral e política que tem o PSDB para subir à tribuna e falar de loteamento? E vocês não loteiam São Paulo inteiramente e os estados que governam? Que história é essa? O que vocês deveriam pedir desculpa ao país porque vocês quebraram o Brasil na época que vocês governaram o Brasil? Vem falar em seriedade aqui, em seriedade. Vocês lembram do tempo que eles governaram o Brasil? Meus caros brasileiros e brasileiras, não apuravam nada, era tudo para debaixo do tapete. Qual é a autoridade que essa gente tem para vir pedir impeachment da Dilma? Essa mulher é uma mulher séria. Se juntarem vocês todos, não dão uma Dilma. Não dão uma Dilma. Porque ela tem história, tem legado. A história de vocês, infelizmente, alguns aqui sequer prezam por ela. Sequer prezam por elas. Porque eu conheço alguns de vocês que comigo lutavam contra a ditadura militar. De uma hora para outra, viram os porta-vozes do golpe. Os caminhos tortuosos para governarem. Quererem governar na marra. Ganhar a eleição primeiro. Tem governo mais desgastado nesse país do que o governo do Paraná, que é de Vossa Excelência? Por que vocês não pedem para ele sair do governo? Por que não pedem? Ou o que vocês fizeram em Minas Gerais? Aliás, perderam a eleição em Minas Gerais, perderam a eleição lá, e ficam com firula, justificando argumento. É porque Minas Gerais observou o fracasso do tal choque de gestão do candidato do PSDB, lembram vocês do tal choque de gestão? Qual foi o choque de gestão? Quebraram Minas Gerais, tanto é que perderam a eleição. Nós estamos absolutamente seguros, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Brasil que nos assiste nesse momento, que nós vamos fazer esse enfrentamento e esse debate, dentro das regras, dentro do nosso legado de construtores que somos da democracia no Brasil. E vamos enfrentar isso com a maior altivez. Primeiro, por reconhecermos na presidenta uma das presidentas mais sérias desse país. Vocês fizeram campanha de reeleição, vem dizer que é pedalada porque a presidenta Dilma fez campanha quando estava no exercício do mandato? E o FHC que passeava de Japim para cima e para baixo fazendo campanha no meu Ceará? Por que vocês não falam isso? Olhem, faltam alguma autoridade política para vocês criarem esse tipo de argumento. O PSDB deveria, num momento como esse, se é que tem compromisso com o país, é apresentar saídas. Ficam todo o tempo aqui dentro dos microfones, o quanto pior, torcendo para o caos. Nós estamos absolutamente seguros, brasileiros e brasileiras, que estamos criando as condições para a retomada do crescimento da economia brasileira. Concluo. Vossas Excelências ficaram evidentemente chateados e tristes, porque a presidenta fez a reforma ministerial e agregou outros partidos. Se não fizesse, iam dizer aqui, o governo não tem nem como se fazer a reforma ministerial, era só o que faltava, e agora aparece dando pitaco no outro porque compôs o governo. E vocês? Tem loteamento maior do que fizeram em Minas Gerais? Até a irmã do governador mandava no governo. Era só o que faltava a oposição vir com esse discurso moralista, coisa que eles não praticaram quando governaram o Brasil. Respeite a democracia brasileira. Não assuma a posição dos golpistas, daqueles que no passado serviram à ditadura militar. Respeitem a vontade soberana das urnas. Como diz a nossa Constituição, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. E acabem com essa ação que você desenvolve, que compromete a história de alguns do PSDB, que eu sei que lutar. Para a oposição, debatam,
Ofereça alternativas para o país, como nós fizemos quando vocês governavam o Brasil. Passaram 8 anos e nós fazíamos oposição e apresentávamos saída. Vocês não, só querem apresentar essa tese do golpe, porque vocês não são afeitos a aceitarem a soberania popular como elemento fundante da democracia brasileira. Estamos preparados para fazermos esse enfrentamento. Com humildade, fazendo correções naquilo que precisa ser feito do ponto de vista da economia, para retomar o crescimento da economia brasileira. Preservando os programas do nosso governo e dialogando com o país. A Dilma é uma mulher, não tem história como alguns de vocês têm, de sair pelos fundos. Sobe a tribuna, ninguém fala. Por que vocês não falam sobre o que está acontecendo com o presidente nacional do DEM? O inquérito aberto pelo Supremo. Por que vocês não falam sobre isso? Senhor presidente, passou usou o tempo inteiro de líder e insiste em ficar agredindo a oposição gratuitamente, de uma forma irresponsável, além do tempo regimental, é inaceitável. Tratando a oposição de forma desrespeitosa, além do tempo regimental, eu exijo pelo menos 1 minuto para rebatê-lo de forma objetiva e clara nos termos regimentais, senhor presidente. Não, senhor, chega! Calma, você eu já peço, citou 3 vezes. Senhor presidente, vou pedir calma. Senhor presidente, vou pedir calma agora. Excelência Rubens Bueno, só um minuto. Deixa eu falar, eu vou ficar nervoso. Eu vou dar 1 minuto para respeitar o orador. Só 1 minuto, encerra por gentileza. Encerrar em 1 minuto, senhor Tem que ouvir, tem que deixar ele Vossa falar. Excelência subiram à tribuna, agrediram a presidência da República. Nem sequer respeito à instituição presidência da República. E vem agora cobrar respeito. A gente respeita quem respeita a democracia e quem respeita a instituição presidência da República. Esse respeito que vocês querem cobrar de nós não é possível. Eu estou presidente. Você está fugindo da tribuna. Estou esperando aqui. Excelência, só 1 minuto. Eu encerro, senhor presidente. Deputado. Eu encerro, senhor presidente. Portanto, eu quero dizer, falta a oposição, a autoridade política e ou moral para criticar a presidenta Dilma. Ela tem história, deputado Rubens Bueno. Ela tem história. Não manche a história de uma mulher que tem história da democracia no Brasil. Portanto, nós estamos que nós vamos da presidenta Dilma. Muito obrigado, presidente. Vou pedir ordem. O pai do mensalão. Rubens, excelência, o senhor vai ter o seu minuto para falar. Da tribuna, senhor presidente. Para encerrar. Já encerrou. Senhor presidente, eu não vou entrar nesta linha desrespeitosa. Aliás, excede qualquer limite do bom senso. É desespero. Aquele que se coloca como líder de governo vira este plenário agredir a toda a oposição numa demonstração clara de que não respeita a democracia. E agora coloca o Tribunal de Contas inteiro como golpista, porque foi a unanimidade. Todos os ministros. Coloca, de certa forma, o Supremo também como golpista, porque o ministro Fux negou, aí sim, o golpe que tentaram dar de impedir o Tribunal de Contas de se manifestar. O ministro Fux negou a tentativa de impedir o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas se manifestou. Agora o líder do governo quer calar a oposição. O líder do governo tem não só que respeitar a oposição, mas se curvar aos fatos. Ele lidera um governo corrupto, um governo falido, um governo sem comando, um governo que o país não suporta mais, um governo imoral, um governo... Ele está ocupando o lugar de líder. O governo que não quer deixar o ordem plenário, não suporta. O líder falou, o líder do PT falou do governo. Cometeram crime de responsabilidade. Por unanimidade, o Tribunal de Contas já decretou a sentença. De responsabilidade. A consequência é clara. É impeachment. É tirar aquela que não dirige. Aquela que dirige, sim, uma quadrilha. Dirige uma quadrilha para saquear o Brasil. Uma quadrilha para roubar a Petrobras. Uma quadrilha que não respeita as regras constitucionais. Por isso, a pena é clara e não é
golpe, é pena constitucional. É impeachment. Senhores deputados, mantenha a ordem plenária. Para quem não respeita o brasileiro. Nós da oposição cumprimos o nosso papel. Para encerrar, excelência. O senhor tem que... Por gentileza, Rubens, com a palavra, Rubens Bueno. A vocês, a essa corte. Excelência é um golpe. Com a palavra, Rubens Bueno, por favor. Senhor presidente, Deputado Rubens Bueno. eu acabo de dar entrada. Deputado Rubens Bueno. Eu acabo de dar entrada num documento ao senhor Américo Lacombe, presidente da Comissão de Ética da Presidência da República. Estou pedindo o afastamento do ministro Cardoso e do ministro Adams. Ambos deram entrevista no Palácio do Planalto no domingo à tarde para achacar, para denegrir ministros e o Tribunal de Contas da União. Isso está no artigo 12 do Código de Ética da Alta Autoridade Pública do país. Jamais poderia ter sido feito aquilo que foi feito. E ao fazê-lo, não só agrediu o Tribunal de Contas da União, como agrediu o Supremo Tribunal Federal. E eu há pouco ouço o líder na tribuna citar o meu nome 5 vezes. E a mesa prorrogar por 5 vezes o tempo para encerrar o seu discurso, que já era de 10 minutos de tempo. Para quê? Para atacar a oposição. O PT não defende aquilo que é o seu governo. A presidente Dilma, se juntar todos, não chega a ser presidente Dilma, é evidente. Eu não quero ser a presidente Dilma. Não quero jamais ser representado por ela. Ela representa o atraso da gestão. Ela representa o Brasil quebrado, o Brasil destruído. Esta é a imagem da presidente Dilma. E a presidente Dilma representa a corrupção presente na gestão pública federal, onde a organização criminosa tomou conta do poder e lá usa de todas as formas para tirar dinheiro da Petrobras, para tirar dinheiro da Eletrobras, para tirar dinheiro do Banco do Brasil, para tirar dinheiro dos fundos de pensão, de aposentados e pensionistas, dos Correios, da Caixa Econômica. Esta é a gestão do PT e da presidente Dilma. Se Lula foi o pai do mensalão, agora nós temos a mãe do petrolão, que é a presidente Dilma. Jamais gostaria de ser representado por ela. E se ela ganhou a eleição, ganhou mentindo ao povo brasileiro. Tanto é verdade que a jornalista Cláudia Safatli publicou no Valor da semana passada, dizendo que na entrevista da presidente com o ministro Mantega, em março do ano passado, o Mantega disse para ela: presidente, tem que fazer as correções do ajuste fiscal agora, porque já estamos atrasados, e se deixar para o ano que vem nós vamos destruir o país. Dilma respondeu para Mantega: então você não quer que eu me reeleja? Esta foi a resposta da presidente da República: o país que se dane, o povo que se lasque, mas eu quero me reeleger presidente da República para continuar no poder a qualquer preço e a qualquer custo. Esta foi a decisão de 2014. E quando o TCU toma uma decisão por unanimidade, com apoio dos auditores e procuradores do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, com apoio de todos eles, ao tomar essa decisão, ainda vão ao Supremo Tribunal Federal levar ainda um puxão de orelha do ministro Fux, que não só manteve a votação, como manteve a honorabilidade do relator e da sua equipe. Não é por aí, como o PT fez com Joaquim Barbosa, como o PT fez com o Sérgio Moro, como faz com todos aqueles que denunciam. O PT não quer apurar, o PT quer desqualificar as pessoas que estão cumprindo com o seu papel. Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Justiça Federal, Polícia Federal. É por isso que o Brasil está pedindo agora um basta definitivo a Dilma e o PT no poder. Deputado Só um minuto, senhor Paulo presidente. Pimenta, por gentileza. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero dizer a vossas excelências que eu não acredito em moralista seletivo. Ontem,
o Supremo Tribunal Federal decidiu abrir uma investigação criminal contra o presidente nacional do DEM. Ontem e hoje, são inúmeras as notícias em todo o Brasil que afirmam que o Ministério Público Federal tem fortes indícios de que o presidente desta casa possa ter contas em seu nome, ou de empresas offshore, ou de seus familiares, na Suíça. Mas é estranho, senhor presidente, porque vem a esta tribuna o líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, promotor público, e não diz uma palavra, deputado Léo de Brito, não diz uma palavra sobre a denúncia que o STF abriu contra o presidente dos democratas. Não diz uma palavra sobre o assunto das contas da Suíça. E logo em seguida, assistimos na tribuna o líder do PPS, deputado Rubens Bueno. E mais uma vez assistimos aqui uma apresentação de um moralismo seletivo, deputado Marcon, que escolhem quais são as denúncias de corrupção que interessam serem investigadas e debatidas, deputado Adelmo, neste país. Deputado Rubens Bueno veio a esta tribuna de maneira veemente e não disse uma palavra sobre a denúncia ontem aberta no STF contra o presidente dos democratas. Eu desafio o líder do PPS, eu desafio o líder do PSDB e dos democratas vir a esta tribuna e nos dizer o que pensa o deputado Vadi da denúncia de que o presidente desta casa possa ter contas na Suíça, que já podem estar no Brasil documentos comprobatórios. Até quando nós vamos assistir este silêncio constrangido e envergonhado de uma oposição que vende os seus valores e os seus princípios porque acham que podem ter uma aliança tática com o presidente para construir um golpe de um processo de impeachment? Então aqueles que podem ser aliados do impeachment, não importa se são denunciados por corrupção, não importa se tem denúncia sobre eles, é uma moral seletiva, é uma moral sem memória, porque todos nós sabemos que durante o período em que foram governo, foram exemplo neste país de todo tipo de bandalheira. Fernando Henrique, neste plenário, comprou votos a dinheiro vivo para ser reeleito. Fernando Henrique, que tinha um procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, conhecido como engavetador-geral da República, que impedia que qualquer denúncia, que qualquer investigação sobre as mazelas do seu governo pudessem prosperar. Deputada Moema, era só o que nos faltava. Assistirmos o PSDB e os democratas do PPS quererem se apresentar à sociedade brasileira como paladinos da moralidade. O povo brasileiro conhece, e o líder Zé Guimarães tem razão. Vocês não conseguem suportar terem perdido 2 eleições para um operário, presidente Lula, terem perdido 2 eleições para Dilma. E o que desespera a oposição, Padre João, é que ele sabe que em 2018 o Lula vem de novo e o povo brasileiro vai estar na rua para construir mais uma vitória. E como sabem que não conseguem nos ganhar na urna, procuram o caminho do tapetão, se juntam com Gilmar Mendes e encontram no Nardes, o Nardes, deputado estadual e vereador da Arena, o Nardes, deputado federal, que quando vai para o nosso estado, dá entrevista, não como ministro do Tribunal de Contas da União, já fazia mais de 90 dias, que anunciava em todos os lugares onde ia, que daria o voto contrário às contas da presidenta. Um ministro do Tribunal de Contas da União tem que estar submetido ao artigo 71 da Constituição Federal da Lei da Magistratura. Um ministro do Tribunal de Contas da União
precisa agir como um juiz. E alguém já viu neste país um juiz dar entrevista antes do julgamento e anunciar a sentença? Alguém já viu neste país um juiz dar entrevista, um juiz receber as lideranças da oposição e combinar antes do julgamento aquilo que seria anunciado na sentença? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro, o governo apresentou 13 mil páginas de respostas às questões que foram levantadas pelos técnicos do Tribunal de Contas. E acreditem os senhores e as senhoras, todos os ministros do Tribunal de Contas juntos levaram 19 minutos para votar. 19 minutos para votar. Nenhum fez qualquer referência às razões apresentadas pela defesa. Nenhum respondeu às questões que foram levantadas pelo governo, respondendo aos procedimentos considerados irregulares pelo ministro relator, mas que sempre foram uma prática dos governos que nos antecederam. E o próprio Tribunal de Contas, deputado Odorico, em outras oportunidades, permitiu que este procedimento fosse adotado sem criar em torno desta questão um fato político das proporções em que criaram ontem. Mais do que isso, senhor presidente, é preciso que a população brasileira saiba que a decisão do Tribunal de Contas da União é uma opinião. Ela não é uma opinião que resolve a questão fundamental, que será o posicionamento desta casa acerca desta matéria. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar. Estas contas agora vão para a Comissão de Orçamento, será designado um relator, e nós faremos um amplo debate nesta casa. Não um debate contaminado pelos interesses partidários, escondidos no voto do relator. E não vai aqui nenhum desrespeito, porque a política ela deve ser tratada com franqueza e as coisas devem ser ditas em alto bom som. O que nós assistimos no Tribunal de Contas ontem foi uma manipulação. O relator Augusto Nardes deveria ter se declarado impedido, não só pelo fato de ter anunciado antes do julgamento o seu voto, mas também porque não é possível que um relator de um tema com esta magnitude possa fazer ouvidos de mercador e não dar uma explicação à população brasileira pelas denúncias que o envolvem na Operação Zelotes, negociados no CARF, venda de sentenças de bilhões de reais que lesaram os cofres públicos, compradas de maneira corrupta para desviar bilhões da população brasileira, e que são vários os indícios e as informações que apontam para o envolvimento deste ministro relator como parte desse esquema criminoso. Se enganam, senhor presidente, se enganam aqueles que imaginam que nós iremos calar diante dessas questões. Nós não vamos aceitar que uma presidenta honesta, eleita de maneira legítima, com mais de 54 milhões de votos, possa sofrer esse ataque permanente e constante. Um golpe liderado por quem, senhor presidente? Liderado pelo Augusto Nardes? Liderado pelo Gilmar Mendes? Um impeachment conduzido pelo presidente Eduardo Cunha? Nas condições em que ele se encontra? Com inúmeras denúncias, inclusive da possibilidade de existência de contas da Suíça? São esses os algozes da presidenta Dilma, deputado Silvio Costa? São esses que pretendem se apresentar perante o povo brasileiro como paladinos da moralidade, com autoridade moral de caçar um mandato conquistado na urna, senhor presidente? E imaginam que nós vamos permitir que isso aconteça? Estão muito enganados. Nós vamos resistir no parlamento, nas ruas, e vamos fazer com que o resultado da urna seja... Para concluir, presidente, eu quero dizer aos senhores e às senhoras aquilo que nós temos dito.
tentem ganhar no voto. Desistam de nos tirar do governo pelo tapetão. Mas se preparem bem. Se preparem bem, muito bem. Porque o Lula vem de novo. E o Lula vem com a força do povo. E nós vamos mobilizar esse país da norte a sul para continuar vivendo de maneira mais digna as pessoas mais pobres, dando oportunidade para os que nunca tiveram oportunidade. E junto com o povo, logo ali em 18, nós vamos nos encontrar para festejar a vitória do Lula e continuar em frente nesse projeto transformador do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. O próximo orador, deputado Silvio. Presidente, eu estava em meu gabinete agora, bem tranquilo, lendo, e não aguentei o cinismo, eu lamento que ele não esteja aqui, do deputado Carlos Sampaio, o líder do seu partido. O deputado Carlos Sampaio criticou a decisão política do TCU de reprovar a conta da presidente Dilma. Pois bem, está aqui, ó. Em 1998, o deputado Carlos Sampaio teve as suas contas de campanha reprovadas pelo TRE de São Paulo. Em 2008, o TSE ratificou a decisão do TRE, reprovando também as contas do deputado Carlos Sampaio. É um cinismo sem precedentes na história do Brasil. Eu queria que ele estivesse aqui para eu dizer, olhando no olho dele. Ele é cínico e não tem moral para criticar a decisão política do TCU, que aquilo não foi jurídica, de reprovar as contas da presidente Dilma. Ele tem que olhar para o umbigo dele antes de criticar uma mulher digna como a presidente Dilma. Deputada Moema. Não, de forma alguma. Primeiras damas. Senhor presidente, eu estava inscrita no Breves Comunicações, mas como vai demorar, eu queria só deixar aqui, fazer um desafio aqui. Eu queria ver o deputado Carlos Sampaio, o deputado Rubem Bueno, o deputado Arthur Maia, né, subirem à tribuna com o mesmo senso de serem paladinos da moralidade e dizer o que pensam de Nardes, o que é que pensam de Eduardo Cunha e como é que eles vão se comportar diante dessas denúncias que toda a imprensa faz questão de não falar. Porque é impressionante, a época, veja, isto é, Carta Capital, todas elas não tocaram uma linha sobre a questão das contas da Suíça, mas trataram de capa e internamente de bater na presidenta Dilma. E eu queria ver essas revistas e ver também esses deputados aqui também indo para a tribuna para cobrar a punição a esses que também estão sendo denunciados e que, ao que Um minuto, senhor presidente. parece que para esses aqui se faz de ouvido de mercador esses deputados. Portanto, está desafiado aqui. Vão para a tribuna para fazer o mesmo comportamento que estão tendo com a presidenta Dilma. Quero, em primeiro lugar, dar como lido e gostaria de colocar na Voz do Brasil minha opinião sobre o Tribunal de Contas da União, que, para mim, se encaminha um golpe antidemocrático. Deputado Domingos Sá, pela liderança da minoria. Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, a democracia pressupõe o debate franco, a democracia pressupõe o contraditório, mas não só a democracia, toda a humanidade jamais pode prescindir da verdade, em qualquer que seja o campo de atuação, mas especialmente na vida pública. E aqui hoje, já tomados pelo desespero, nós vimos uma série de parlamentares, ora em nome do Partido dos Trabalhadores, ora em nome do governo, de maneira desesperada, partirem para o ataque com calúnias, com mentiras, com uma série de ataques à oposição, como se os absurdos que vieram cometendo o governo Dilma e mesmo aquele que a antecedeu, fosse culpa da oposição. Como se fosse culpa da oposição os 8-0, a unanimidade no Tribunal de Contas, constatando que já era óbvio. E reclamam porque, de alguma forma, isso já estava divulgado. Ora, não tinha como ocultar algo que nós varamos a madrugada aqui no final do ano passado. Se lembrem do PL 36, que o governo, de maneira desesperada, já tentava maquiar o próprio orçamento, dizendo que
não iria mais cumprir o orçamento, a lei de responsabilidade fiscal, e nós viramos a madrugada aqui dizendo, não, já cometeram o crime de responsabilidade fiscal, o crime contra o país. E isso que nós viemos denunciando, e olha que a oposição tem se pautado em fazê-lo nos limites absolutamente da democracia. Às vezes até é frequente que alguns usem veículos de comunicação, usem alguns espaços para dizer a oposição está muito fraca. Como se quisessem dizer, ora, tomem o governo. Isto não. Nós jamais premeditamos ou agimos fora da legalidade. Mas denunciar e cobrar a punição daqueles que atentam contra o país, nós temos feito. E agora se comprovou isso. E ao se comprovar de maneira unânime no Tribunal de Contas, ora, de repente era o Nardes. Aí tentaram imputar ao ministro Nardes suspeição, mandou para o Supremo. Aí o Supremo, na pessoa do ministro Fux, até ontem o ministro Fux não era alguém digno de ataques do governo. Posto que foi, inclusive, pelo que me consta, conduzido ao cargo de ministro, me parece que pelo presidente Lula. E é um homem que eu acredito se pauta, como deve ser a função de todos os ministros do Supremo, de maneira isenta. Mas o ministro Fux negou a tentativa, aí sim, de golpe do Executivo. O Executivo queria interferir no Legislativo, porque o Tribunal de Contas é uma casa auxiliar ao Legislativo, está lá na Constituição. O Tribunal de Contas é órgão acessório, é um órgão técnico, constituído por profissionais de carreira e por ministros que compõem a sua corte, para fiscalizar e julgar com isenção as contas públicas, auxiliando o Legislativo no seu papel de fiscalizar. Ora, se o Executivo tenta interferir ou tirar um relator do Tribunal de Contas, está interferindo no Legislativo indiretamente. E só o fez porque percebeu que aquele relator estava determinado em cumprir o seu dever de fiscalizar. E ele, o Executivo, já tinha feito incursões lá no Tribunal de Contas, a imprensa divulgou isso fartamente, já tinha chamado ao Planalto, ministros do Tribunal de Contas, já tinha enviado o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para fazer interlocução, tudo isso tentando tapar o sol com a peneira. Quando à tona os 8-0, aí não é mais o ministro Nardes. Eu até ouço parlamentares dizer que o Tribunal de Contas deu um golpe. Ora, é brincar com a inteligência do brasileiro. Não é só brincar, é desrespeitar a inteligência do brasileiro. E é isso que o brasileiro não suporta mais. É esse desrespeito com ele. Mas nessa tentativa de tapar o sol com a peneira, nós vimos tudo aqui hoje. O desespero leva, por exemplo, pena que não está aqui, porque eu gostaria de dizer a ele. Ele não disse na presença do deputado Carlos Sampaio o que eu gostaria de dizer na presença dele, me refiro ao Silvio Costa. Deputado Silvio Costa, você sim não é digno de vir fazer qualquer referência ao deputado Carlos Sampaio. Conhecem bem a sua história, o povo do Pernambuco. E nós sabemos disso, deputado Silvio. Sabem muito bem o povo do Pernambuco qual que é o seu comportamento. Portanto, Vossa Excelência, ao tentar atacar o deputado Carlos Sampaio, um homem de história e moral ilibada, um homem extremamente correto, com diversos mandatos parlamentares, vem Vossa Excelência aqui de uma maneira irresponsável, e aí eu digo sim, de maneira cínica, de maneira covarde, na ausência do deputado Carlos Sampaio, achacar com uma comparação esdrúxula e absurda de que ele não teria contas de campanha aprovadas em 98, ora, algo que naturalmente não só foi superado, como o deputado tomou posse aquela e todas as outras vezes que disputou a eleição, pela legitimidade com que disputou e pela absoluta lisura de todas as suas ações, devidamente comprovada pelas cortes responsáveis. Portanto, deputado Silvio Costa, eu agora começo a compreender. No início, muitos estranharam. O governo indicou o deputado Silvio Costa para exercer papel de líder do governo. Começa a ficar fácil entender. Coloca-se pessoas que não têm nenhuma responsabilidade com o que fala.
acha que falando os maiores impropérios, os maiores absurdos, os maiores achaques, as maiores calúnias, vão de alguma maneira aliviar o crime cometido pela senhora presidente Dilma Rousseff? Não. O povo brasileiro não se deixa enganar por isso e nem nós da oposição haveremos de recuar, porque nós estamos aqui para cumprir o nosso dever constitucional. Seria golpe se nós nos omitirmos. E é golpe o PT e os seus, posso até dizer, não só aqui na Câmara, aliados. Lá na Papuda, comparsas do crime, comparsas da quadrilha que se instalou no poder. Golpe, sim, é vocês tentarem impedir que as instituições brasileiras funcionem, que o Tribunal de Contas funcione, que o Supremo Tribunal funcione e que o Congresso Nacional funcione. Se a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade, se a presidente Dilma não respeitou as regras orçamentárias, não respeitou as regras constitucionais, querem vocês que a gente simplesmente ignore isso? Não. Cometeu crime de responsabilidade, mentiu para o povo brasileiro. Isso aí nós até compreendemos, embora não seja aceitável, que a mentira já seja a prática corriqueira do PT. Mas o crime de responsabilidade tem que ser punido e com impeachment. A mentira já começou em Minas, se referiram a Minas. Minas, o PSDB fez mandatos históricos, melhorando os índices de qualidade de vida de todos os mineiros. O senhor Pimentel foi para a televisão, no debate, ao vivo, na Rede Globo, no dia 30 de setembro. Está lá no YouTube, pode verificar, está lá nos registros. Foi e disse textualmente: eu vou reduzir o ICMS da energia elétrica, porque as empresas estão saindo de Minas, porque aqui é o maior ICMS de energia elétrica. Eu vou reduzir o ICMS das empresas. 30 de setembro do ano seguinte, agora, há uma semana, pouco mais, o senhor Pimentel aprova na Assembleia projeto de sua iniciativa, aumentando o ICMS das empresas de 18% para 25%. É esse o PT da mentira. O PT da Dilma, o PT do Pimentel, é o mesmo PT da mentira. É o PT que quer aumentar imposto, é o PT que não respeita o trabalhador, quer tirar direitos dos trabalhadores, é o PT que comete crime de responsabilidade, que mente nas eleições, que se envolve na corrupção. Está lá o senhor Pimentel envolvido, também já investigado pela Polícia Federal. Não tem o menor escrúpulo de roubar o dinheiro público para fazer campanha. E depois tem defensores árduos aqui, o senhor presidente, a dizer que isso é o normal, que golpe é denunciar o crime, que nós temos que pactuar então com o crime, concordar que esses bandidos que roubam a Petrobras, que roubam para ganhar a eleição, que mentem para o povo brasileiro para ganhar a eleição, que não respeitam a lei de responsabilidade fiscal, esses criminosos vão continuar dirigindo o Brasil, levando o brasileiro ao sofrimento, à inflação desenfreada? Não, nós não aceitamos isso. Por isso, o caminho natural, o caminho constitucional é a partir de agora, com a comprovação do crime, nós abrirmos o processo de impeachment nessa casa e cumprirmos o nosso dever democrático e legítimo, tirarmos a presidente Dilma do comando, porque ela está prejudicando muito o Brasil. Prejudicou governando mal, se envolvendo com corrupção e com crime. E agora prejudica porque não governa mais. A presidente Dilma não tem moral, não tem autonomia, não tem confiabilidade para governar. A conta na Suíça pode, né? Ao deputado Isalci, 5 minutos pela liderança. Senhor presidente, vou mostrar aqui um pouquinho a diferença entre o discurso e a prática. Primeiro, o grande slogan deste governo: pátria educadora. Aí nós temos aqui a proposta, que já está inclusive subestimada, de receita e despesa. E olha só a realidade hoje da Lei Orçamentária 2016. Primeiro, pagamento de juros, amortização de dívida e despesa financeira, 50% do orçamento. Aí na educação, nós temos possibilidade de trabalhar as despesas discricionárias e o PAC. É a única coisa que nós temos como mexer aqui no orçamento. Em 2015, essas despesas discricionárias e o PAC foi de 181 bilhões. A previsão 2016 é 146 bilhões. Ou seja,
houve um corte médio de todos os ministérios e instituições do governo de quase 20% de redução. Agora, o incrível que pareça, qual é o corte que houve no Ministério da Educação? 2015, 37 bilhões e a previsão para 2016, 27 bilhões. Um corte de 27%, um corte superior à média de todos os outros ministérios. Portanto, eu não sei como é que o ministro da Educação, que reassumiu agora, que fez um discurso maravilhoso agora na posse, vai poder cumprir aquilo que está falando. Se você pegar o Plano Nacional de Educação, a primeira meta, que é a educação infantil, a universalização de 4 e 5 anos. Se você pegar o PPA, mandado pelo governo, e a lei orçamentária, não tem a mínima condições de financeiramente atender. Por quê? Porque realmente o corte foi muito alto. O corte do Ministério da Educação para o ano que vem foi de 26,7%, quase 10 bilhões. Como já cortaram 11 bilhões, essa é a realidade da educação brasileira. Você pega aqui o orçamento do FNDE, que era 35 bilhões em 2015, baixou para 26 em 2016, um corte de 26,5%. O dinheiro da CAPES, que é a coordenação do pessoal de nível superior, de pós-graduação, de 6 bilhões para 5, um corte de 15,5%. Investimento da educação, estava previsto em 2015, 12 bilhões, 2016, vem com um orçamento de 5, um corte de 60% nos investimentos para a educação. O programa estrutural do governo, olha a piada, educação de qualidade para todos, que no orçamento de 2015 era 55 bilhões, a proposta para 2016 é 44, uma redução de 19,7% do orçamento da educação. Que pátria educadora é essa, que só tem corte? Olha só, apoio de transporte escolar, caminho da escola, que é o transporte de aluno, 500 milhões em 2015, zero no orçamento de 2016, cortaram todo o orçamento do caminho da escola. Implantação e adequação de reformas esportivas escolares, quadra de esporte na escola, era 1 bilhão em 2015, qual é o orçamento de 2016? Zero, 100% de cortes. Infraestrutura para a educação básica, no orçamento de 2015, 1 bilhão e 600, agora 800 milhões, cortaram 54% da infraestrutura da educação básica. E olha, que o MEC está trabalhando agora no custo aluno qualidade. Como é que vai se implantar o custo aluno qualidade mínimo, que é uma infraestrutura básica nas escolas, se tem corte do orçamento? Essa é a pátria educadora deste governo, que lá no microfone, na posse, tem um discurso, na televisão, a presidente tem um discurso maravilhoso, mas na prática está aqui uma redução na educação, no orçamento, de quase 26% do orçamento para 2016. Então, presidente, para concluir, eu quero dizer que a educação, infelizmente, ainda continua como discurso para em especial na hora do Brasil. Muito obrigado. Quero convidar o deputado Isalci para assumir a presidência da mesa. Vamos dar entrada agora, vamos começar o grande expediente. E o primeiro orador inscrito, o deputado Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná. Vossa Excelência tem até 25 minutos.